Introdução ao materialismo histórico. O materialismo histórico é uma teoria desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels que nos ajuda a entender a história humana de forma profunda e crítica. Segundo essa visão, a história não é um progresso natural ou linear, mas sim o resultado da luta constante entre classes sociais, motivada pelas condições materiais e econômicas. Essa luta molda não só a economia, mas as instituições, as ideias e a cultura de cada época. No Brasil, entender essa perspectiva é fundamental para compreender as raízes da desigualdade e dos conflitos sociais que atravessam o país até hoje. Essa teoria nos mostra que não podemos entender as mudanças sociais sem olhar para os interesses econômicos que estão por trás delas. O que parece ser um avanço ou uma crise muitas vezes é apenas um reflexo das disputas entre quem detém o poder e quem é explorado. Por isso, o materialismo histórico é uma ferramenta essencial para interpretar o presente e agir para transformá-lo. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como essas ideias se aplicam à realidade brasileira e quais são suas principais contradições e desafios. O que é infraestrutura e superestrutura? No materialismo histórico, a sociedade é dividida em duas partes principais, a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura é a base econômica, composta pelas forças produtivas, como máquinas, trabalhadores e matérias-primas, e pelas relações de produção, ou seja, quem possui o que e quem controla o trabalho. A superestrutura engloba o Estado, as leis, a cultura e as ideias que refletem e mantêm essa base. No Brasil, isso significa que a concentração de riqueza e poder econômico influencia diretamente a política e até mesmo a forma como as pessoas enxergam a realidade. Essa relação revela como as instituições e as normas não surgem do nada, mas são moldadas para sustentar os interesses da classe dominante. A educação, a mídia e o sistema jurídico, por exemplo, costumam reproduzir as ideias que justificam as desigualdades existentes. Compreender essa dinâmica é essencial para perceber por que certas mudanças parecem difíceis e por que o poder se mantém concentrado. Vamos ver, a seguir, como essa estrutura se manifesta concretamente na sociedade brasileira e quais as consequências para as classes populares. A luta de classes como motor da história. A luta de classes é o conflito entre grupos sociais que possuem interesses econômicos opostos. Em termos simples, são os exploradores contra os explorados, os donos dos meios de produção contra os trabalhadores que vendem sua força de trabalho. No Brasil, essa luta está presente desde o período colonial, passando pela escravidão, até os dias atuais, com conflitos por terra, salário justo e direitos básicos. Compreender essa luta é entender o cerne das transformações sociais e políticas que o país enfrenta. Essa disputa não é apenas econômica, mas política e cultural, porque envolve quem tem poder para decidir as regras e os valores da sociedade. Por isso, a luta de classes está na raiz das grandes tensões sociais brasileiras, como o conflito agrário, a desigualdade urbana e as disputas no mundo do trabalho. A ausência de políticas que favoreçam os trabalhadores reforça essas desigualdades e evidencia a necessidade de organização popular. Nas próximas cenas, vamos analisar como essas tensões se expressam em diferentes espaços e momentos históricos do Brasil. O papel do Estado na manutenção das relações de produção. O materialismo histórico aponta que o Estado não é neutro, mas atua para proteger os interesses da classe dominante. No Brasil, isso se reflete nas políticas que favorecem grandes empresários e latifundiários, enquanto reprimem movimentos sociais e retiram direitos dos trabalhadores. A contradição dessa realidade aparece quando o Estado se apresenta como defensor da justiça, mas perpetua desigualdades profundas, protegendo quem detém o poder econômico e marginalizando quem luta por mudanças. Por exemplo, muitas leis trabalhistas que poderiam garantir direitos mínimos são enfraquecidas ou ignoradas, enquanto políticas públicas priorizam o mercado e os interesses privados. A repressão policial a protestos e movimentos sociais é outra face dessa atuação do Estado, que atua para manter a ordem existente. Refletir sobre esse papel é crucial para entender por que mudanças estruturais são tão difíceis de acontecer e quais estratégias são necessárias para efetivar a justiça social. Ideologia e consciência de classe, o véu que oculta a realidade. A ideologia dominante, segundo o materialismo histórico, serve para mascarar as contradições sociais, dificultando que as pessoas percebam a exploração a que estão submetidas.
No Brasil, discursos meritocráticos, que culpam os pobres pela própria situação, são difundidos para naturalizar a desigualdade. Essa falsa consciência bloqueia a organização coletiva, mantendo o sistema intacto e criando uma sociedade que parece justa, mas esconde uma realidade marcada pela exclusão e pela opressão. A mídia, a educação e até o senso comum reforçam essas ideias, criando a ilusão de que o sucesso depende apenas do esforço individual, quando na verdade as condições estruturais são muito desiguais. Essa ideologia funciona como um mecanismo de controle social que dificulta a mobilização popular e fortalece o status quo. Conhecer essas estratégias é importante para desconstruir mitos e fortalecer a consciência crítica necessária para transformar a sociedade. Rupturas e revoluções na história brasileira. A história brasileira não é um caminho linear de progresso, mas uma série de rupturas e conflitos. Movimentos como Canudos, o Contestado e a Guerrilha do Araguaia mostram como o povo já buscou romper com as estruturas opressoras, enfrentando repressão violenta das elites. Essas rupturas evidenciam as tensões entre as forças produtivas que querem avançar e as relações de produção que tentam se preservar, revelando que a transformação social depende da luta e resistência constante. Esses exemplos também demonstram como as forças dominantes recorrem à violência para manter seus privilégios e impedir a emancipação dos trabalhadores e camponeses. O reconhecimento dessas histórias é fundamental para valorizar a luta popular e entender que mudanças sociais são fruto de confrontos e sacrifícios. Refletir sobre essas rupturas nos ajuda a compreender o Brasil atual e os desafios para construir um futuro mais justo. O materialismo histórico como ferramenta de transformação. O materialismo histórico não é apenas uma teoria acadêmica, mas uma ferramenta para compreender a realidade e lutar por transformações sociais. No Brasil, ele ajuda a identificar as raízes da desigualdade, da exploração e da opressão, e orienta a construção de movimentos que desafiam o sistema. Entender essa perspectiva é fundamental para qualquer pessoa que queira atuar na transformação social real, que vá além das aparências e atinja as causas profundas da injustiça. Essa teoria permite que movimentos populares organizem suas ações de forma estratégica, compreendendo onde estão as contradições do sistema e como enfrentá-las. O conhecimento histórico e materialista fortalece a consciência coletiva e abre caminho para mudanças que não sejam superficiais. Ao reconhecer a luta de classes como motor da história, podemos construir uma sociedade mais igualitária e democrática, que respeite a diversidade e garanta direitos para todos. Ficamos por aqui. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo.